bem, Paula, eu lembro de ter dito aqui ontem, por exemplo, que o projeto passaria com facilidade, vai passar com facilidade pelo Senado, ele deve retornar à Câmara porque teve um ajuste. Foi uma emenda do senador Sérgio Moro que libera determinados presos a estudar e trabalhar. Porém, essa emenda é uma espécie de vacina que foi dada ao projeto para que depois não seja judicializada essa decisão. Claro, você pode imaginar quantas ONGs, quantas entidades, como a esquerda vai reagir, todo esse pessoal que defende o direito dos presos, é disso que se trata, né? Como eles vão reagir, eles vão tentar judicializar e embargar lá na frente, inclusive via governos estaduais, apesar de ser uma determinação federal. Então foi uma espécie de vacina para que o projeto passe de novo pela Câmara com facilidade, porque afinal de contas saiu mais duro. O texto de autoria que foi encampado pelo deputado federal Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, é mais duro do que o texto que sai do Senado agora, que passou pelo senador Flávio Bolsonaro. É uma medida positiva. Poderia ser mais dura, como saiu da Câmara? Evidente que sim. Eu, por exemplo, considero muito melhor o texto da Câmara. Porém, já é alguma coisa para um Senado que demorou tanto, mas tanto. Aliás, um Congresso que demorou tanto para reverter essa excrescência que dá direito a bandido, e aí, nesse caso, tanto faz se é uma minoria falando por uma maioria, porque essa lei não deveria existir, isso é uma coisa do Brasil, preso, sair para feriado e vai passar o Natal, o Réveillon roubando e matando policiais. Não foi o primeiro caso. Temos outros policiais, aliás, temos centenas de pessoas que foram roubadas, mortas e vítimas de crimes por bandidos que deveriam estar atrás das grades, mas estavam na rua, porque o nosso sistema penal, o nosso sistema penitenciário, ele é benevolente com bandidos, e isso tem amplo respaldo em ONGs, em entidades e na bandidolatria que hoje se espraiou por todas as redações da imprensa tradicional. Olha só, Paula, esse caso, ele extrapolou tanto a fronteira do possível, do razoável, apesar de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal para apagar a Lava Jato, tentar reescrever a história da maior operação anticorrupção que o Brasil já teve ao longo de 7 anos. Esse caso extrapolou tanto que todos os jornais têm informações de bastidores dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e nós ouvimos das fontes no Congresso Nacional que o plenário do Supremo hoje reverteria essa decisão do Dias Toffoli. Porém, a tendência é que seja mantida a decisão, a deliberação na segunda turma. E a segunda turma, ela foi forjada, formada, orquestrada para ser uma turma anti-Lava Jato, com Toffoli à frente, acompanhado por Edson Fachin e Gilmar Mendes. O Nunes Marques e André Mendonça, os dois são votos vencidos nessa turma. Porém, no pleno, essa decisão extravasou a tal ponto que seria revertida. Isso é uma informação que consta, por exemplo, no jornal O Globo, que já quer dizer muita coisa. Nas páginas do jornal O Globo, aliás, na própria emissora Globo, essa informação também foi veiculada, que o Supremo teria maioria para reverter. Então eu acho que isso já explica muita coisa. O Financial Times mostra para o mundo o que está acontecendo no Brasil, como você bem disse, como nós comentamos aqui ontem. O mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque empresas como a JF, como a Odebrecht rebatizada de Novo Honor, essas empresas têm contratos lá fora. Assim como outras empreiteiras que estão pedindo o mesmo direito, estão anulando multas. Hoje circulou também a informação na mídia de que doleiros vão pedir anulação de penalidades financeiras, de multas também. Todo mundo, ninguém mais quer pagar nada. O ex-chefe da Força Tarefa do Lava Jato, Deltan Dallagnol, ex-deputado, já se manifestou nesse sentido. Ele disse, é um idiota quem achar que deve pagar alguma coisa diante de todas as decisões. A pessoa se sente um idiota. É claro. Se a penalidade de 10 bilhões é anulada
para uma JF, por exemplo, por que alguém que deve muito menos vai pagar? Claro que não. Então, todo mundo já entendeu o que está acontecendo. O brasileiro, lá fora, o Supremo Tribunal Federal parece que dessa vez entendeu que Toffoli foi longe demais no papel de operador da Operação Lava Passado. É provável, aliás, não dá ideia, né, Paula? Agora, olha só, é possível legendar essas imagens do presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, praticamente espontânea, né? Ele realmente chamou ali as pessoas, falou, olha, tenho que prestar um depoimento, então eu vou fazer um pronunciamento naquela mesma data, mas todo mundo sabe que ele está lá, ele está recebendo as pessoas na casa dele, abrindo as portas, tomando um café ali. É possível legendar essas imagens assim, ó, nós derrotamos o bolsonarismo. Essa é uma boa legenda para essa imagem. Então, eu vou repetir aquilo que disse no comentário anterior. Deu um nó. O consórcio de governança do Brasil hoje, formado por autoridades de cortes superiores e pelo Palácio do Planalto e seus satélites, inclusive na mídia tradicional, na velha imprensa, deu um nó. Eles entraram em parafuso, eles não sabem como explicar um movimento como esse, que é um movimento real, e um movimento artificial, inclusive com prova, gravado. Nós exibimos aqui na abertura do programa a fala convocando os servidores, intimando, pressionando a comparecer a um evento do Lula. E ele também, depois do Complexo do Alemão, dizendo que, puxa vida, não consigo mais juntar gente. Então, eu diria assim, ó, é possível legendar, nós derrotamos o bolsonarismo com essas duas imagens. Cada dia que passa, fica mais claro para quem está nos assistindo e depois para quem compartilhar essa nossa transmissão. E essas imagens vão se reproduzindo também de forma orgânica na internet, nas redes sociais, a menos que o PL 2630 ou que algum autoritário consiga censurar as redes sociais. Mas isso vai se replicando e a verdade e os fatos são teimosos. O Wagner Carneiro é o Wagner da Daniela do Vaguinho, né? Tá aí. Paula, esse é o puro suco da política brasileira do que a gente está acompanhando diariamente já há mais de um ano. A Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, foi ministra do Turismo por 6 meses, porque o presidente Lula tinha uma dívida de gratidão com esse senhor aí, com o prefeito de Belford Roxo. E nós publicamos em janeiro de 2023 uma reportagem mostrando, quando surgiram as primeiras notícias na Folha de São Paulo, depois no jornal O Estado de São Paulo, dizendo que a Daniela era ligada a milicianos nessa região, nós publicamos uma reportagem mostrando que este prefeito coagiu funcionários, servidores públicos, a votarem no presidente Lula. Tinha até uma informação, ele fechou, entre aspas, a cidade para impedir que aliados do presidente Jair Bolsonaro fizessem campanha naquela região. Nós estamos vendo a situação se repetir. E, de novo, o prefeito obrigou, forçou, pressionou servidores, funcionários, professores a comparecer a um evento do Lula. Essa é a militância do Lula, é uma militância forçada. Isso é o pão com mortadela mostrado em áudio. É exatamente isso que a gente tanto fala, que agora temos um flagrante, quem sabe até um flagrante perpétuo, para usar uma expressão que circula aí pelo Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Está demonstrado o pão com mortadela. É um presidente sem povo, um presidente que não tem ninguém nas redes sociais, um presidente que não pode andar na rua, em qualquer lugar, só com plateia controlada, como nós vamos mostrar aqui também, porque inclusive em cima do palco ele tem falado barbaridades. Então tá demonstrado, tá aí. Agora a gente sabe quem é o Wagner da Daniela do Vaguinho, tá tudo explicado. Bem, nós pagamos para que eles fossem a essa festa, Paula. Olha só, essa notícia circulou em colunas dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, eu li no Valor Econômico, no Poder 360, estou aqui na minha tela, eu queria só chamar a atenção para o seguinte, né? Bom, 7 ministros do Supremo Tribunal Federal foram à festa. Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Zanin, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Diz os jornais que Gilmar Mendes e Dias Toffoli preferiram ficar numa sala reservada.
Em outro ambiente do mesmo casamento estava o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Todos os empresários estavam ali, inclusive Joesley Batista, da JBS, entre pelo menos mais 5 ou 10 grandes empresários do PIB brasileiro. Joesley Batista, JBS, Dias Toffoli, a mulher de Dias Toffoli, que advoga para a JBS. Paulo Gonet, que se manifestou ontem em relação a uma decisão de Dias Toffoli sobre a JBS. E quem acompanhou tudo foi Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça de Lula, ex-advogado da JBS, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. É o Brasil. Vocês repararam que nessa fala, quando ele diz ajudante geral, ninguém aplaude? A plateia, sabe-se lá a convite de quem estavam ali? Aquelas pessoas não aplaudiram, porque ali provavelmente tinha ajudante geral, porque ali estavam pessoas que trabalham, ao contrário dele, que nunca trabalhou, que foi preso e condenado por corrupção e estava desdenhando de quem tem uma profissão talvez com uma remuneração menor, talvez a base salarial, mas alguém que de forma muito honrada sai de casa e dá expediente para trazer, sim, senhor, arroz e feijão para casa. Alguém que tem carteira assinada, como ele se referiu, mas tem muita gente que também não tem carteira assinada, mas que sai de casa de manhã para voltar com o almoço e com o jantar para casa. De novo, ao contrário dele, que nunca trabalhou, que é um político profissional e foi sindicalista e grevista profissional. Foi preso mais de uma vez na vida e tem condenações. Só estava, e agora há pouco, em cima desse palanque, porque foi reabilitado por cortes superiores para disputar eleições. Porque saiu da cadeia e foi a Brasília, reabilitado por cortes superiores. O que está acontecendo no Brasil é algo que está deixando esse consórcio de governança do país, formado pelo Supremo Tribunal Federal, consequentemente o TSE, evidentemente, porque é uma extensão do STF, e pelo Palácio do Planalto em parafuso. Porque o presidente Jair Bolsonaro junta a gente, vamos falar o português claro, reúne o povo aonde quer que ele vá. Abertamente, não precisa andar cercado, ladeado de seguranças, assessores, não. Vai lá, recebe dentro da sua própria casa, inclusive em Angra dos Reis, como está fazendo agora, e o Lula não. O Lula não reúne mais ninguém, independentemente do norte, do nordeste, do Rio de Janeiro, do Complexo do Alemão, se for a Amazônia, se for ao sul do país, não reúne mais ninguém. E aí causa estranheza, porque esse consórcio, repito, está em parafuso. Afinal de contas, o discurso era que o presidente Jair Bolsonaro só tinha gente na internet, porque eram robôs, era rede social, mas não, as pessoas têm rosto, estão nas ruas, e o Lula não tem nem nas redes sociais e nem nas ruas. Onde está o eleitor do Lula? Paula, pegando o fio que a Ana e o Piotr deixaram, eu continuaria dizendo o seguinte: o Gilmar Mendes percebeu que o clima não é o mesmo do ano passado. É muito cedo para dizer que o Senado vai reagir, vai recolocar os poderes da República no seu devido lugar na Praça dos Três Poderes, como diz a nossa Constituição, poderes harmônicos e independentes entre si, colocar algum freio no Supremo Tribunal Federal que insiste em legislar. É muito precoce tudo isso, porque, como dissemos ao longo dessa semana aqui, os agentes são os mesmos. Arthur Lira comanda a Câmara, Rodrigo Pacheco comanda o Senado. É preciso olhar para Arthur Lira, alguém que cuida do orçamento, e para Rodrigo Pacheco, alguém que está entre a cruz e a espada, a reação da casa, os pares dele que insistem e que pressionam para que ele tenha alguma altivez nessa hora, e do outro lado o Supremo Tribunal Federal, de onde e a quem ele tem medo. Então é muito precoce, mas o Gilmar Mendes sabe que o momento é outro. Ele sentiu que a reação do Congresso na abertura do ano legislativo, pela fala de Arthur Lira e pela fala de Rodrigo Pacheco, é diferente. É claro que nós estamos falando de uma PEC, tá? A proposta de emenda constitucional exige 3/5 das casas,
2 votações, é um caminho longo. Nós estamos falando aqui de 49 senadores, de 308 deputados. É muito difícil colocar todo mundo, colocar todo esse pessoal, esse contingente dentro do plenário para votar uma PEC. Mas é um momento diferente. E acho que por isso o Gilmar Mendes não fez aquele discurso tão bélico, tão cheio de bile, como aconteceu em novembro do ano passado, quando reagiu à decisão do Senado em fazer avançar uma medida para impor algum limite a decisões monocráticas de ministros do Supremo. Vamos aguardar. É tudo muito cedo, mas o ano legislativo começa melhor do que terminou o ano passado.